quase enlouqueci, porque eu precisava de uma ferramenta, eu não sabia que ferramenta era essa. E até que eu comecei a entender sobre inteligência emocional e sobre coaching. Quando nem existia coaching, né? O coach bem raiz americano, e aí um ano depois, logo depois eu sofri um acidente de carro. Sofri um acidente e disse, cara, eu não quero mais viver isso na minha vida. Aí sofri um acidente de carro, o poste caiu no meio, né? Foi, acho que a maior bênção da minha vida. Eu estava de carona com 2 meninas, de manhãzinha cedo, e ninguém morreu, graças a Deus, mas o carro ficou completamente dividido. É a mãe dele ali, ó. Foi a mãe dele, uma das pessoas. Caramba. É. Ela estava no banco de trás e ficamos presos. Era tipo 6h30, 7 horas da manhã. Como o poste encostou no chão, era aqueles postes grandes de avenida, e rompeu os dutos de combustível e começou a vazar combustível, vazar água, o cheiro subindo, a gente preso dentro do carro. Né? Motorista presa, assim, que o poste caiu, assim, entre as pernas dela. Né? E aí foi aquela história, assim, ninguém vinha, os fios chicoteando, então com alta tensão, ninguém chegava perto por causa dos fios, o combustível vazando, o cheiro sufocando a gente dentro do carro. E, cara, tenho que sair daqui. E aí consegui tirar a mãe dele primeiro, aí depois consegui tirar a motorista, né? E quando eu saí, foi aquela coisa de Deus, assim, o sol, 7 horas da manhã, brilhando, dando na cara, assim, é como se eu estivesse indo para a luz, como se estivesse renascendo das cinzas, do ferro velho, da lata amassada. Aquilo foi meio que um renascimento para mim. Quando eu saí do carro vivo, né, trouxe as duas junto comigo, eu pulava. Os caras, ninguém entendia. Isso que é maluco, tava pulando. Cara, eu tô vivo. E aí veio algo espiritual dentro de mim, assim, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim. Porque era para ter caído meio que entre a motorista e mim, e eu consegui baixar ela e me abaixar na hora. Né? Eu percebi que o poste ia cair, e eu gritava, e eu pulava, e eu vibrava. Deus tem algo para mim, essa não é a minha vida, essa merda aqui não é a minha vida. Se eu vivi é porque tem algo para mim, e eu me agarrei nisso. E dali, cara, aí encontrei um livro do Roberto Giniachik, com uma metáfora grega de Sísifo, e aí nessa metáfora eu entendi que eu era meu sabotador. Eu buscava sempre culpar alguém, eu tenho que culpar alguém, alguém sempre tinha um vilão na minha vida. Eu nunca errava, os outros erravam. Sim. Se eu estava com problema financeiro, eram os outros. Se eu estava com problema conjugal, eram os outros. Se eu estava com problema profissional, tudo eram os outros. A do Sífiso é da pedra? É. Que levanta pra cima do monte, ela sempre rola. É. E o cara era enrolado na história. Né? A parábola de Sísifo, né? Parábola grega. E, cara, eu disse, sou eu. O problema da minha vida sou eu. E aí eu disse, cara, então tá fácil. Se eu sou o problema, é só me resolver. É só ajeitar quem eu sou, só ajeitar minhas demandas. E daquele acidente de carro, de dar o meu cachorro, e dessa metáfora que eu li, e foi interessante que eu cheguei na livraria, o cara não queria que eu lesse, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar o livro. E aí eu comecei, cara, hoje você senta, lê. Sim. Na época não tinha isso. Ou você compra, ou você lê, ou você paga e tal, não dá pra... E eu saí 3 vezes da livraria pra continuar lendo, né? E, cara, mas eu saí deles, cara, eu tenho que mudar. O problema tá em mim. Então, se tá em mim, tá fácil. E aí, eu passei, quase enlouqueci. Aí ele foi em abril até novembro. Eu sabia que eu era o problema, eu sabia que eu tinha que mudar, eu sabia que Deus tinha algo para mim, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer para mudar, não tinha ferramentas. E aí foi a minha busca atrás de ferramentas. Aí minha busca, enlouquecido. Qual é a ferramenta? Eu sei que eu tenho que mudar, qual é a ferramenta? Sim. E quase enlouqueci, porque eu precisava de uma ferramenta, eu não sabia que ferramenta era essa. E até que eu comecei a entender sobre inteligência emocional e sobre coaching. Quando nem existia coaching, né? O coach bem raiz americano, e aí um ano depois, eu já tinha, a Camila era minha noiva, eu tinha um apartamento quitado, 2 carros,
12 meses de morar com a avó e não ter o que comer, eu tinha um apartamento quitado, 2 carros, um carro de rally, eu tinha outra vida. Quando eu entendi que eu era o meu problema, quando eu parei de culpar os outros, quando eu parei de reclamar da vida, quando eu parei de achar culpados e criticar e reclamar e me vitimizar, amigo, a mudança foi poderosa e imediata. Você acredita que nessa fase que as coisas estavam dando erradas, pra você ser um homem orgulhoso também? Total. Só que disfarçado, as pessoas nem não percebem que são orgulhosas. O meu orgulho se manifestava e eu não pedia ajuda pra ninguém. Eu não pedi ajuda pra ninguém. Que a pessoa confunde, né? Ser orgulhosa com ser forte, né? Vou pedir ajuda, eu sou forte e tal. Mas ser forte é orgulhoso. Quem é forte nesse mundo? Quem é forte nesse mundo? Né? E dessa minha fortaleza, por isso que eu apanhei, porque eu era tão forte, orgulhoso, Sim. que eu sofri por 13 anos. Eu podia ter sofrido 1 ano e pedir ajuda. Sim. E me humilhar, dizer, eu preciso de ajuda, tá tudo ruim, eu não sei fazer nada, eu vou estudar mais, eu vou buscar um conselheiro, um mentor, um curso, vou seguir o Joel J aqui pro cara me botar no rumo de uma disciplina que eu não tenho, de foco que eu não tenho. Não, eu continuava só lutando. E olha, lutei, viu, amigo? 7 dias por semana, 31 dias por mês, e minha vida não saiu do lugar.